Salve, salve! Mais um estudo de caso começando aqui no canal da Comunidade Ambiental. O estudo de hoje ele é bem interessante. Como você sabe, nós analisamos casos reais aqui nesse quadro, analisando o que deu certo, o que deu errado, e você também pode mandar o seu caso para que nós façamos uma análise. Vamos lá para esse caso de hoje, então, que ele envolve comércio ilegal de madeira, supostamente ilegal, digamos assim. O que aconteceu foi o seguinte: o IBAMA fez uma fiscalização em uma madeireira e constatou que havia uma divergência entre as informações declaradas no sistema DOF, que é o sistema de controle de material lenhoso. Então, todas as empresas que atuam com compra, venda de madeira, transporte, precisam ter o cadastro no sistema DOF, que é o documento de origem florestal, para comprovar a origem lícita desse material. O IBAMA fez a fiscalização e constatou então que havia algumas divergências naquele material, especificamente aqui com madeira imbu e araucária e também canela. E com base nessa divergência, lavrou então um auto de infração fundamentado, tipificado no artigo 47 do Decreto Federal 6.514. Eu já falei diversas vezes aqui que quando o auto de infração é lavrado, cópia desse auto é encaminhado para o Ministério Público. Se entender que aquela infração configura crime, vai oferecer uma denúncia criminal. E nesse caso, configura um crime ambiental, que é o do artigo 46 da Lei Federal 9.605. Então, artigo 47 para infração administrativa, artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais. A empresa, ela até apresentou defesa administrativa nesse caso. Só que logo depois de apresentar a defesa administrativa e antes do indeferimento, a empresa optou por propor uma ação anulatória. Anulatória do auto de infração. O que a empresa alegou? Ela disse o seguinte: olha, excelência, o IBAMA me autuou por divergência do sistema DOF, por possuir aqui uma madeira que não estava registrada. A verdade, excelência, é que eu comprei essa madeira da Polícia Militar Ambiental. A Polícia Militar havia feito uma fiscalização em uma outra empresa, apreendido uma quantidade de madeira e vendido, avaliado e vendido. Isso está previsto lá no artigo 134 do Decreto Federal 6.514. Quando a madeira é apreendida, ela pode ser doada ou vendida. Nesse caso, foi vendida e a empresa comprou, e aí por isso que não estava no sistema DOF, porque a empresa disse também: olha, excelência, no sistema DOF funciona assim. Ele tem um probleminha lá que não nos deixava incluir essa madeira adquirida da Polícia Militar Ambiental. E mais, excelência, disse a empresa, nós fomos furtados, excelência, exatamente. A empresa havia sido furtada, tinha um boletim de ocorrência registrado, dando conta de que realmente houve um furto de madeira naquela empresa, por isso que as informações estavam um pouco divergentes no sistema DOF. Essa foi a alegação, então, da empresa na ação anulatória. Mas lembre, eu já vou chegar lá, teve uma ação criminal porque essa infração administrativa também configura um crime ambiental. Então, eu já vou chegar lá. Mas antes, eu quero falar da sentença. Não, eu vou falar da ação penal mesmo. Bom, é porque senão você não vai entender a sentença civil. Mas vamos lá, o que aconteceu na ação penal? O Ministério Público denunciou a empresa pelo mesmo fato. Então, o mesmo fato que originou a auto-infração também deu origem à ação penal. O Ministério Público pedia a condenação da empresa por aquelas divergências e por cometer, então, o crime do artigo 46 da Lei Federal 9.605. A empresa apresentou a sua resposta à acusação e disse, basicamente, a mesma coisa que no processo civil, na ação anulatória e na defesa administrativa. E também não poderia ser diferente. Nem é o ideal que você apresente nem se faz isso na prática, né? Mas eu já vi casos, acredite, que colegas advogados em uma defesa administrativa alega uma coisa, na ação penal alega outra, na ação civil pública alega outra. Não dá. Você tem que trabalhar as teses e a estratégia de defesa desde o começo do processo de forma coerente. Mas vamos lá. Teve a ação penal, a empresa foi citada, apresentou a resposta à acusação, se defendeu da mesma forma. E depois disso, enquanto tramitava a ação penal, sobreveio sentença
Na ação anulatória, o que aconteceu nessa sentença cível? O juiz diz o seguinte: empresa, você não me convenceu, vou manter o auto de infração. Segundo o juiz, eu estou olhando aqui para a sentença agora, ele confirmou a validade do auto de infração do IBAMA e disse que a empresa ela não apresentou documentação completa, como exigia o sistema DOF, mesmo a empresa dizendo que o sistema DOF tinha um probleminha que não deixava ele incluir aquela madeira que havia comprado da Polícia Militar Ambiental. Eu acho que hoje está um pouquinho diferente essa questão lá, não tenho certeza, mas enfim. O juiz também, então, ele disse que a simples ausência do documento de origem florestal, o DOF, já caracterizaria a multa, então estava correto, e que um erro material ali, ou inclusão, não anulava automaticamente o auto de infração. A defesa da empresa foi intimada e nesse prazo entre a intimação para interpor recurso, que foi interposto o recurso, e o prazo da intimação até a interposição do recurso, sobreveio sentença no processo criminal, que era de competência de outro juiz. Então, um juiz julgou a ação civil pública, a ação civil, anulatória de auto-infração, e outro juiz julgou a ação penal. Na ação penal, o juiz ele reconheceu que a empresa estava certa. O que acontece? Eu já falei isso diversas vezes. No processo penal, 99% de certeza de que o réu praticou o crime não é suficiente para condená-lo. É necessário 100% de certeza. Vamos abrir um parênteses aqui, que embora não é bem assim que funciona na prática, infelizmente. Fecha parênteses. Bom, no processo criminal, então, quando o juiz proferiu a sentença absolutória da empresa, ele o fez com base no artigo 386, inciso 1º do Código de Processo Penal, que diz que o juiz absolverá o réu quando estiver provado que ele não praticou o crime. Então, nós temos aqui alguns argumentos muito bem, alguns fundamentos, aliás. Olha só, lembra disso, tá? Juiz fundamenta e motiva. Advogado do autor, ele alega. O advogado do réu sustenta. Então, o advogado nunca vai motivar ou fundamentar a sua petição inicial. O advogado sempre alega, tá? Ou sustenta, como você preferir, eu prefiro alegar e o réu que sustente. A palavra sustentação para mim é uma palavra mais leviana, então alegar é um pouquinho mais pesada do que sustentar, então por isso que se eu estou pelo autor, eu vou falar alega. Se o meu cliente é o réu, eu ainda assim vou utilizar a palavra alega e vou falar que o autor está sustentando. Deu para entender? Bom, o juiz, na sentença penal, ele disse que não existiam indícios que a empresa teria praticado o crime de forma dolosa. Ele disse que, de fato, havia comprovação do furto de madeira. Inclusive, nesse caso, foram ouvidas testemunhas. E olha só, eu já falei aqui no estudo de caso anterior que o advogado esqueceu de arrolar testemunhas na resposta à acusação e isso deu maior problema porque precluiu. Nesse caso aqui, tivemos testemunhas na resposta à acusação. Então, elas foram ouvidas e comprovaram, de fato, que houve o furto da madeira, que a empresa adquiriu essa madeira da Polícia Militar Ambiental, embora também tivesse nos autos vários documentos nesse sentido, mas ficou muito bem comprovado. E teve um erro na denúncia também, o Ministério Público acabou inflando um pouco os números de madeira que supostamente eram divergentes por uma vírgula errada, e depois o Ministério Público reconheceu esse erro, a empresa disse, olha, Ministério Público, você errou aqui, ó, não é esse número, é esse aqui. Ok? Então, o Ministério Público acabou reconhecendo esse erro nas alegações finais e, além de reconhecer o erro, é coisa rara, concordou com os argumentos de defesa e a empresa então foi absolvida. O próprio Ministério Público, nesse caso aqui, concordou que não havia provas suficientes de que a empresa teria praticado o crime e, portanto, a absolvição seria necessária. Bom, então a sentença aqui foi fundamentada no artigo 386, inciso 1 do Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando estiver provada a inexistência do fato.
Então, não teve crime nesse caso aqui. O réu não praticou crime porque não tinha um crime a ser praticado. Então, foi absolvido. Agora vamos voltar lá para a ação civil. Você lembra que a ação anulatória desse auto de infração que originou essa mesma ação criminal, ele foi julgado improcedente, a ação foi julgada improcedente. Então, a defesa recorreu e, como saiu a sentença depois do prazo recursal, ali já havia sido interposto o recurso quando saiu a sentença criminal. Aliás, a sentença saiu exatamente no prazo recursal, então o advogado já incluiu esses argumentos, esses fundamentos da sentença, ele já incluiu no recurso de apelação, certo? Então, no recurso de apelação, basicamente diz o seguinte: excelentíssimo senhor desembargador, relator do recurso de apelação civil número tal. A empresa ingressou com ação anulatória, foi julgada improcedente, mas depois da sentença recorrida, sobreveio sentença penal que absolveu a empresa, a empresa do crime, que é a mesma conduta. E absolveu com base no inciso 1º, que repercute na esfera penal, entendeu? Aliás, na esfera civil e administrativa, nesse caso aí. Então, esse crime ambiental aqui não existiu. O juiz reconheceu isso. Essa absolvição com base no inciso 1º do artigo 386 do CPP, ele acaba repercutindo na esfera administrativa para anular o auto de infração. Entendeu? Então, sempre que uma sentença ela for absolutória com base no inciso 1º, ou com base no inciso 4, que quando está provado que o réu não concorreu para a infração, veja, o inciso 1º diz o seguinte: o réu não praticou o crime porque não existiu crime. O inciso 4 diz o seguinte: o crime existiu, mas não foi esse réu que praticou o crime. Quando nós temos as duas hipóteses de absolvição, ela vai repercutir na esfera administrativa para anular o auto de infração. Ora, não faz sentido reconhecer que na esfera administrativa a infração existiu, quando no processo penal está provado que não existiu. Então, por isso que há essa repercussão. E aí, Cláudio, o que aconteceu com o recurso de apelação civil, então? Já que o advogado falou que saiu a sentença penal, que absolveu pelo inciso 1º, e aí, o que aconteceu com o recurso de apelação? Bom, chegando no tribunal, esse recurso foi distribuído e a desembargadora relatora deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade do auto de infração, porque a sentença penal ela faz coisa julgada também no administrativo e, portanto, comprovou que a empresa não praticou aquele crime porque não existiu um crime a ser praticado. Foi um voto bastante fundamentado, um voto bem esclarecedor, inclusive, e a desembargadora, então, ela afastou qualquer possibilidade de multa que pudesse ser mantida diante da inexistência da materialidade no processo criminal, que esvazia todo o fundamento da denúncia, de acordo com a desembargadora. E é assim mesmo que funciona. Então, foi dado provimento ao recurso de apelação da empresa para reformar a sentença e anular o auto de infração. Bom, Cláudio, e se a sentença fosse absolutória por falta de provas? Aí não repercutiria. Somente repercute. Nós temos 7 hipóteses de absolvição lá no 386. Somente a do inciso 1º, que está provado que o réu não concorreu para a infração. Aliás, que está provado a inexistência do fato, e o inciso 4, que está quando estiver provado que o réu não concorreu para a infração. Somente essas duas hipóteses é que vão repercutir para anular o auto de infração. Então, pega essa dica, anota essa dica que é importante, anota que vai cair na prova. Se eu sei que o meu cliente não praticou um crime, mas ele foi absolvido pelo inciso que mais é causa de extinção da punibilidade ou absolvição. Não existir prova suficiente para a condenação. Princípio do indúbio pro réu. Eu já tive um caso que o meu cliente ele não praticou nenhum crime. Ele não concorreu para a infração, deveria ter sido absolvido pelo inciso 4, mas não foi. Foi absolvido pelo inciso 7, porque o juiz entendeu que havia dúvidas se ele de fato teria praticado aquela infração, mas não tinha dúvidas.
Cá entre nós, anota isso, tá? Não anota, melhor não anotar não, mas só raciocina aí. Muitos juízes acabam absolvendo os réus com base no artigo 7, com base nesse princípio do indúbio pro réu, porque é mais fácil fazer uma sentença com base nesse dispositivo do que fundamentar uma sentença com base no inciso 1, no inciso 4, entendeu? Então, muitos juízes acabam absolvendo. E o que você, como advogado, você, produtor rural, o réu em uma ação penal, enfim, precisa fazer? Precisa recorrer dessa sentença penal, ainda que ela tenha sido absolutória, para que o tribunal altere o fundamento da absolvição. Então, você vai chegar para o tribunal e dizer, ó, seguinte, tribunal, o juiz aqui absolveu o réu pelo inciso 7, mas isso aqui não faz coisa, não repercute na esfera administrativa e eu quero que repercuta, porque de fato ele não cometeu o crime ou está provado que ele não concorreu para o crime. Então o juiz deveria ter absolvido pelo 1 ou pelo 4. Como não fez, eu quero que você, tribunal, dê provimento ao meu recurso de apelação para que altere o motivo da absolvição. Pegou essa dica? Isso é muito, muito importante na prática, porque aí você consegue anular um auto de infração. Às vezes, no processo administrativo, há um pouco uma discricionalidade maior da administração pública. Então, não é porque foi automaticamente absolvido lá por algum outro motivo, ou foi provado de alguma outra forma, que vai repercutir no processo administrativo. Mas, se for o 1 e o 4, aí é regra, STF e STJ já pacificaram esse entendimento de que sim, repercute no processo administrativo sempre que o réu for absolvido no processo penal pelo inciso 1 ou 4. Esse entendimento nós aplicamos atualmente no direito ambiental, penal, mas ele é um entendimento que ele vem lá do processo administrativo dos servidores públicos, aqueles processos demissionários e que apuram infrações cometidas por servidores públicos. Então, é muito forte essa tese lá no direito administrativo sancionador. E dentro do direito ambiental, nós temos também o direito sancionador, administrativo sancionador. Certo, pessoal? Esse foi mais um estudo de caso aqui da comunidade ambiental. Se você está na nossa lista VIP de e-mails, você recebe esses estudos por e-mail bem detalhados e completos. Até o próximo.